E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus, com o pastor Cirlei Santos. Posso ler, igreja? Joel 1:4? Amém? Diz assim: o que ficou do cortador comeu o gafanhoto migrador, e o que ficou do migrador comeu o quem? O cortador, o devorador, melhor dizendo. Que ficou do migrador comeu o gafanhoto devorador, e o que ficou do devorador comeu o destruidor. Pastor, na minha Bíblia está diferente a tradução. Tá assim, talvez na tua Bíblia, a largata, depois está a locusta, está o gafanhoto, a locusta e o pulgão. Então são as metamorfoses do gafanhoto. A fase da largata, daqui a pouco ele deixa de ser uma largata, ele torna-se um migrador, um gafanhoto já. Daqui a pouco ele se torna um gafanhoto mais robusto, a locusta. Aí ele vira o devorador, locusta é o devorador. Daqui a pouco ele vira o pulgão, que já é o gafanhoto de destruir mesmo a lavoura. Então aqui são metamorfoses biológicas do inseto. Mas o que um deixa, o outro vem e come. O que o outro deixou, o outro vem e come. Então eu vou ler de novo, olha só. O que ficou da largata comeu o gafanhoto, que é o migrador. E o que ficou do migrador, do gafanhoto, comeu a locusta, que é o devorador. E o que ficou da locusta, do devorador, comeu o destruidor. Amém? Um vai deixando para o outro, não é brincadeira um negócio desse, né? Os bichos não têm rei. Livro de Provérbios diz que os gafanhotos não têm rei, trabalham em bandos, e é impressionante como eles são organizados. Não tem rei, não tem um rei que comanda os gafanhotos. Eles trabalham em bando, mas um deixa, o outro vai devorando. Então eu vou ler mais uma vez e você repete comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. O que ficou, bem alto, o que ficou da largata comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Você crê que um dia Deus permitiu que essas pragas viessem sobre a terra e consumisse o fruto do trabalho dos israelitas? Quem acredita nessa praga? Quem acredita que a praga existe, hein? Eu também creio, porque foi Deus que permitiu isso. Desocupe as tuas mãos então e vamos aplaudir o Senhor Deus Todo-Poderoso, para aplaudir com toda a tua força. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e dá glória a Deus. Vai aplaudir dizendo glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplaude e glorifica, aplaude e exalte o nome do Senhor. Vai aplaudir dando glória, vai aplaudir e glorificando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo, Deus querido, Deus bendito. Meu Deus, a tua palavra vai ser pregada nessa noite, e nós queremos ouvir do teu Espírito Santo. Então, meu Deus, fale conosco agora através da tua palavra. Envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, meu Deus, ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Digam amém, Jesus. Diga glória a Deus. Podem se sentar, por favor, igreja. Minha gente, você ouviu semana passada que aqui em Joel, capítulo de número 1, versículo 4, esta praga é um inseto. Não é aqui em Joel, repita comigo assim, em Joel, diga em Joel, não são demônios, são gafanhotos, insetos. Pastor, se alguém me disser que isso daqui é demônio, não acredite, é heresia. Se alguém te disser que Joel 1, verso 4 é demônio, é mentira. Joel 1:4 aqui é inseto que destrói a lavoura fisicamente, nu e cru. Pastor, mas como é que Deus permite que estas pragas viessem e devorassem a lavoura do seu povo? A praga dos gafanhotos estava associada à maldição de Deuteronômio 28, que diz:
se não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e guardar todos os mandamentos que eu vos tenho dito, todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Então vamos lá no livro de Deuteronômio, só para fazer uma revisão aqui rápida, para você ver que a praga do gafanhoto está associada diretamente com maldições, com as maldições por desobediência à palavra de Deus. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, quem encontrou diga amém. Posso ler? Deuteronômio 28 verso 15, será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor, ou seja, Deus fala e a pessoa não obedece, não guarda os mandamentos, não dá ouvido o que Deus está dizendo, e Deus vai falando como um pai amoroso, repreendendo, dizendo que a pessoa está no caminho errado. Se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, ou seja, não só ouvir, mas colocar em prática, porque muitas vezes a pessoa ouve, mas ela não pratica. E o sinal de que você está ouvindo é a prática, porque muitas vezes a pessoa ela é ouvinte, só ouvinte, mas você vai ver a prática na vida da pessoa, se ela está fazendo os mandamentos de Deus, não está. Então Deus está dizendo, para teres o cuidado em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Então a praga dos gafanhotos está associada à maldição, uma vida amaldiçoada, a um povo amaldiçoado, alguém que está vivendo debaixo de uma má condição, por permissão de Deus, porque ela não quer ouvir e nem fazer o que Deus está lhe pedindo. Então a pessoa está debaixo de uma maldição, que ela atraiu, não é que Deus a amaldiçoou. Diga comigo, Deus não amaldiçoa ninguém. Que é isso, pastor? Amaldiçoa? Não. Lamentações diz assim, do que o homem vivente se queixa? O homem vivente, cada um se queixa dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Eu colho aquilo que eu planto. Nós somos consequência das nossas atitudes. Então não vem dizer Deus amaldiçoou, não. Lembra quando o cego de nascença e os discípulos perguntou, quem pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Jesus disse, nem o pai, nem a mãe, nem ele. Ele nasceu cego para que se cumpra nele a glória de Deus. Veja que pecado não está condicionado ao pecado alheio, mas sim diretamente à pessoa. E Jesus disse, não, nenhum nem outro pecou também, mas ele está sendo afligido. Sim, Deus permitiu, é a permissão de Deus. Deus permite, o maligno vem e toca, como aconteceu com Jó. Permita-me tocar em tudo que Jó tem, e verá se eles não blasfemarão de ti. Então a maldição é uma condição também de desobediência a Deus, de não guardar os mandamentos do Senhor, de não ouvir. Então a pessoa está debaixo de uma maldição, como diz Malaquias, com maldição sois amaldiçoado, porque não guardastes os meus mandamentos, então você traz a maldição. E essa praga dos gafanhotos de Joel capítulo 1 verso 4, sobre a lavoura dos israelitas, está associada à desobediência a mandamentos, aos estatutos, à palavra de Deus. Então Deus trouxe esse juízo e essa sentença sobre eles com a praga dos gafanhotos, ou seja, semeou, mas colheu pouco, porque o gafanhoto comeu. Veja aqui no Deuteronômio mesmo, capítulo 28, versículo de número 38. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 38. Versículo de número 38, quem encontrou, diga amém. Lançarás muita semente no campo, ou seja, você vai trabalhar muito, mas por desobediência vai colher pouco. O resultado será desproporcional, colherá pouco.
Porque o gafanhoto, olha aí a praga, porque o gafanhoto consumirá o fruto do teu trabalho. Então o lavrador saía semeando, trabalhando, se esforçando, mas quando ele ia colher, estava lá a largata comendo a parte, o cortador comendo parte do fruto, se alimentando da lavoura do trabalhador, coitado, que esperava uma colheita de 100%. Plantou e vai colher 100%, mas na hora da colheita está lá, semeou muito, mas a largata, o devorador, o cortador, o migrador foi lá e usufruiu, como o Senhor disse. Já viu pessoas assim? Morre de trabalhar, mas na hora de receber o resultado não é 100%, ela nunca pega o salário inteiro, nunca pega, foi cortado parte do salário. Quando não, já foi cortado o salário, cortado uma coisa ou outra, mas já está migrando para outra área. Era só na vida profissional, mas agora também está começando a atacar a saúde, está começando a atacar o relacionamento, começa a migrar, porque o gafanhoto migrador, o peregrino, ele fica andando de lugar em lugar, na plantação, na lavoura, atuando. Então o cara plantou aqui oliveira, a largata veio e falou: poxa, ainda bem que deu só na oliveira, eu tenho ainda as videiras, tudo boa. Aí o migrador faz o quê? Sai da oliveira e vai para onde? Para a vide, come a vide da pessoa. Poxa, mas eu pensei que a praga estava só lá, mas a largata se tornou um migrador, um gafanhoto saiu daquela árvore e foi lá para a vide. Aí lá na vide ele começou também a comer. Aí já não é mais o cortador, agora é o migrador que começa a ir de lado em lado, é a largata. Olha só, deixou agora de ser gafanhoto, deixou de ser largata e passa a ser gafanhoto. Olha no verso 42: todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra se consumirá, todo o fruto da tua terra consumirá a largata, o devorador, o cortador. Veja que tudo que a pessoa produz por desobediência, vem a largata e rouba a força, a vitalidade. O que é que a largata faz? É o primeiro estágio do gafanhoto. O primeiro estágio do gafanhoto é a largata. Ela chega ali, fica na planta, a largata ela vai se alimentando, como ela não tem força ainda de consumir todo o fruto e nem toda a árvore, ela vai se alimentando da força, da seiva da árvore, e vai tirando a vitalidade da árvore, e a árvore vai ficando fraca. E à medida que a árvore vai ficando fraca, ela já não produz mais com perfeição. Ela já dá frutos com defeito, porque a praga está ali. Você já viu uma goiabeira quando dá as larvas? Dão até goiaba. Você vê a árvore, puxa, a goiaba está boa, chega da água na boca, quando você abre está cheia de largata dentro. Você fala: que maldição, rapaz, me enganou. Quando não, você dá a bocada, engole até algumas, né? Pastor, mas aí já foi para o estômago, o ácido que está lá arrebenta com elas. Não é verdade, não é assim? Come a largata com tudo, pastor. Não tem largata comigo, essa praga comigo não funciona. Eu que devoro. Mas essa largata tem por objetivo o quê? Roubar a vitalidade. É como o Senhor disse aqui no verso 42: todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra a largata consumirá. Ou seja, não vai ser uma árvore frondosa, com força, que dê fruto com força mesmo, frutos bons, frutos poderosos. Não, fruto mirrado. Dá um frutinho, aí você aproveita só um pedaço, e não dá, tem que jogar fora. Aí a largata vai tomando forma, porque ela se alimentou muito da seiva, ela já não é mais uma largata que está ali encostada na planta, né? Ela agora já se torna um gafanhoto, do verso 38 aqui, que consome, que é o cortador, que é o migrador. O gafanhoto migrador, porque o que ficou da largata comeu o gafanhoto, o migrador, e aí ele começa a migrar. Aí, como eu te disse, aí já não é mais na oliveira também, agora a praga está na videira. Aí a praga já sai para outras plantas e vai destruindo toda a lavoura do agricultor.
Muito bem. Então você já entendeu como o gafanhoto atua aqui nesse estágio, de largata para gafanhoto, sim ou não? É uma praga mesmo, é ou não é? Que Deus usava no Antigo Testamento sobre a vida e sobre aqueles que não ouvia e nem praticava a sua palavra. Então essas pragas vinham e tinha poder, tinha autoridade de destruir a lavoura do agricultor. Muito bem, volta comigo no livro de Joel. Vamos voltar comigo no livro de Joel. Vamos voltar no livro do profeta Joel, versículo de número 4, vamos lá, Joel 1:4, onde nós iniciamos a leitura. O que ficou da largata comeu o gafanhoto, que nós acabamos de ver em Deuteronômio, essas duas pragas atuando, como elas atuam. A largata, que é o cortador, fica ali na planta só sugando a força dela, para ela não ser firme. Então a largata não deixa a planta ser firme, ser constante, ela perde a força. Aí ela deixa de ser largata e passa a ser um gafanhoto migrador, peregrino, que fica voando de galho em galho, de fruto para fruto, e a pessoa vai perdendo parte do que tem, porque ela já está sem força. Olha só que prejuízo, já não tem vitalidade, já não tem força. Agora um outro gafanhoto se aproveita da fraqueza para quê? Para começar a comer parte do fruto. O migrador começa a comer, e vai comendo aonde puder. Ele come aqui, cansou aqui, e é impressionante o gafanhoto, minha gente. A medida que ele come é a mesma medida que ele defeca, é comendo e defecando, não cessa. Não cessa o gafanhoto. Ele é um inseto que ele vai se alimentando, e à medida que vai se alimentando vai defecando. Olha, é igual o cupim. É uma praga que vai destruindo o que a pessoa tem. A pessoa morre de trabalhar, morre de se esforçar, semeia, mas ali chega uma hora que esse gafanhoto chamado largata, que é o primeiro estágio, que é o cortador, fica ali na lavoura da pessoa, só tirando a força do fruto, só sugando a vitalidade, e daqui a pouco vem o migrador. Ele vai pulando para as áreas aonde puder dentro do campo, vai acabando. Muito bem, isso no Antigo Testamento. Mas nós sabemos que agora a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim ou não? No livro do Apocalipse, eu citei semana passada, mas eu quero que você vá comigo no livro do Apocalipse, vamos lá, no capítulo 9, porque no Novo Testamento, após a vinda de Cristo, existem essas pragas rurais, que atuam ainda, existem, mas agora, esses gafanhotos que atuavam na vida do homem para trazer dano ao que o homem tinha, era literal, era na vida física mesmo, mas agora, no Novo Testamento, essa ação desses gafanhotos não são gafanhotos, são demônios. Pastor, mas o senhor disse que em Joel são insetos, agora o senhor está dizendo que é demônios? Sim, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Então, olha só, diz o texto do Apocalipse que nos últimos dias haveria uma ação maligna de espíritos demoníacos operando sobre a terra e na vida do homem. Pastor, ainda bem que eu não cheguei nos últimos dias. Quem disse que não? Quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, a partir dali começa a contagem dos últimos dias.
Pedro mesmo e os demais discípulos, antes de subir para o céu, disse: quando o Senhor vai voltar? Quando vai se dar o fim de todas as coisas? Os discípulos perguntaram para Jesus. Então muitas vezes a pessoa pensa que os finais dos tempos é para um tempo determinado no futuro, quando nós já estamos vivendo os finais dos tempos. Estamos nas últimas horas, antecedendo a última profecia bíblica, que é a vinda de Jesus Cristo sobre a terra. Ou você não acha que as profecias já se cumpriram todas elas? Só olhar na Bíblia. Deixa eu te perguntar, vou citar só as que Jesus citou em Mateus capítulo 23. Você está existindo, desde quando Jesus morreu e ressuscitou, tem ouvido guerras e rumores de guerra, sim ou não? Um sinal dos finais dos tempos. Nos nossos dias está tendo rumores de guerras e guerras? Sim. Nos últimos dias Jesus disse que para se aumentar a iniquidade está se aumentando? O amor de muitos se esfriaria. O amor está se esfriando? Jesus disse que nos últimos dias se levantaria o filho contra o filho assassinaria o pai assassinaria filho. Estamos tendo assassinatos de pais matando os filhos e filhos matando pais? Nossa, então nós estamos nos últimos dias. Jesus disse que nos últimos dias haveria o bramido das ondas do mar. Já houve tsunami na nossa época? Já? Lembra lá o tsunami que deu na Ásia, que matou mais de 200 mil pessoas? No Japão, no dia 11 de março, eu lembro que foi bem no dia do meu aniversário, dia 11 de março de 2011, se eu não me engano. Houve um terremoto no Japão e houve o tsunami. Houve pouco tempo atrás agora outra. Está havendo essas coisas, sim ou não? Está havendo terremotos em vários lugares? Então nós estamos nos últimos dias, sim ou não? Sim. A Bíblia nos aponta que estamos vivendo os últimos momentos que antecedem a vinda de Cristo. Jesus diz: quando vocês virem e ouvirem estas coisas, sabeis que está próxima a vossa redenção. Então ele mandou ficar vigiando a isso. Então nós estamos nos últimos dias. E nos últimos dias diz que no livro do Apocalipse fala de 7 trombetas e 7 selos. E uma das trombetas do Apocalipse, do capítulo 9, é justamente a liberação de demônios sobre a terra, que são comparados com gafanhotos. E não são gafanhotos, são espíritos malignos. Veja aqui no capítulo 9, verso de número 1. E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na onde, igreja? Grife isso na tua Bíblia. Uma estrela que caiu da onde? Dos céus. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Marque isso também. Primeiramente, pastor, caiu uma estrela do céu? Não, o livro do Apocalipse fala muito por alegoria. O livro do Apocalipse fala muito por figuras de linguagem. Então você tem que interpretar o livro de Apocalipse não de forma literal, mas de forma alegórica. E ver nas passagens bíblicas onde que essa alegoria se encaixa para ter a revelação do que a Bíblia está querendo dizer. Então quando a Bíblia está dizendo: eu vi o anjo, uma estrela que do céu caiu na terra, está falando de um anjo que do céu o quê? Livro de Isaías, capítulo de número, vamos lá, 14. Vamos ver essa estrela. Uma das estrelas, né, na verdade. Livro do Apocalipse, do livro de Isaías, capítulo de número 14, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Livro de Isaías, capítulo de número 14, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E essa aqui é uma alegoria apontando para Satanás. Olha no verso 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao abismo, ao inferno, ao mais profundo de que, igreja? Quando está falando-se abismo e de estrela, está falando de quê?
Satanás. Está falando-se do mundo espiritual. Então Apocalipse 9:1 trata-se de um anjo que caiu do seu principado, que perdeu a sua autoridade como anjo, e ele tem autoridade para liberar as portas do abismo, aonde os demônios estão. E olha só, essa estrela que cai do céu do Apocalipse, eu quero que você volte comigo, vamos lá, capítulo 9, versículo 1. E viu uma estrela que do céu caiu na terra, um anjo. Ele viu um anjo que caiu na terra. É um anjo caído, é um espírito maligno, é um demônio, e foi-lhe dada a chave do quê? A chave do abismo, do poço do abismo. Chave não é chave de porta, não, é autoridade. Chave fala de autoridade, que tem poder de abrir e fechar. Então esses demônios, esse anjo, esse demônio, ele tem autoridade para liberar na terra outros demônios nos últimos dias. E olha, pastor, isso é vida, é mundo espiritual, sim. Você está vendo aqui essa dimensão, mas agora nesse exato momento, aqui ó, o mundo espiritual está acontecendo. Você está numa dimensão em 3D: altura, largura e profundidade. Comprimento, altura, largura, profundidade, em 3D. Nós estamos numa dimensão em 3D. Essa é uma dimensão em 3D. Fora essa dimensão, tem uma outra dimensão, que muitos chamam de quarta dimensão, ou mundo paralelo a este. Existe um mundo inferior, está aqui, que você não vê, mas está aqui nesse momento operando, que é o mundo espiritual, que olhos humanos não enxergam, não consegue palpar, não consegue ver, não tem acesso com os olhos carnais a ele, não dá para ver. Pastor, e como que funciona? Porque olha só aqui no versículo de número 2: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. De repente você até vê a fumaça, daqui a pouco a fumaça o quê? Se dissipa no ar. Ela se dissipou, você não vê ela mais. E olha só, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então escute isso: quando esses espíritos forem liberados, e já foram liberados sobre a terra, causariam trevas sobre a terra. E Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Jesus, quando estava na noite no Getsemane, Jesus disse: vamos, porque é chegada a hora das trevas. As trevas chegaram, é momento das trevas, tudo escuro. Falando de trevas, escuridão, esses demônios tariam trevas sobre a humanidade, colocariam trevas sobre os homens, e os homens estariam cobertos de trevas, dominado pelas trevas e por esses espíritos malignos que atuam nas regiões celestes. Eu quero que você vá comigo em carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, para você ver o mundo espiritual relatado por Paulo. Veja só, Efésios capítulo 6, versículo de número 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar o quê? Firmes. O que a largata faz na lavoura? Ela tira o que, igreja? A largata não tira a firmeza da planta, não rouba a força dela? O que esses espíritos malignos fazem na vida daqueles que não têm o revestimento de Deus? Não tem firmeza, fica fraca. Conhece pessoas que não têm força? Nem para levantar, nem para trabalhar, nem para fazer as coisas, nem vir à igreja, não tem força para orar, não tem ânimo para nada, não tem firmeza. Olha só: para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo,
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, não é contra o mundo visível, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares aonde? Celestiais. Então veja que existe um mundo espiritual, as potestades do ar, que causam trevas sobre o homem, roubando as suas forças, como o gafanhoto faz na lavoura, roubando o fruto, impedindo que a pessoa não tenha produtividade de 100%, a pessoa morre de trabalhar, mas o diabo está ali atuando com dardos inflamados, para que ela não tenha 100% de aproveitamento na vida dela. E aí o diabo encosta, é como a largata, encosta na planta e fica ali, aí são chamados de encosto. Espíritos caídos, malignos, demônios que se encostam na pessoa e se alimenta da vitalidade, da força, da energia do seu corpo, roubando você. Muitas vezes a pessoa levanta pesada de manhã que não tem ânimo para nada, ou você muitas vezes está tão cheio de Deus que quando você começa a conversar com a pessoa, você sente ela sugando as tuas forças. E quando você termina de conversar com a pessoa, você fala: poxa, deixa eu sentar aqui. Meu Deus do céu, gente, a pessoa parece que roubou a força sua, parece uma largata que rouba a força da pessoa. Você para conversar com a pessoa, meu Deus do céu, você fica cansado, pesado, dá dor de cabeça, dói as costas, você fala: o que é isso, meu Deus? Isso é a largata, é o espírito maligno atuando igual a largata na lavoura, mas não é na lavoura, é na vida da pessoa, encostado na pessoa, tirando a força. E aí quando ele vai se fortalecendo na vida da pessoa, esses espíritos demoníacos vai se fortalecendo na vida da pessoa, daqui a pouco ele entra de vez na vida da pessoa e começa a ser o gafanhoto migrador, porque ele agora só estava roubando a tua força, mas agora não, ele agora começa a cortar as tuas finanças, sentimental, ele começa a ir cortando tudo o que tu tem. Não é assim ou não é? Aí você estava trabalhando, daqui a pouco fica desempregado. Você estava mantendo as despesas, daqui a pouco não tem mais despesa porque apareceu um problema aqui, você tem que tirar daqui para colocar lá. E esses espíritos vão atuando. Por quê? Esses espíritos são enviados à terra no livro de Apocalipse nos últimos dias, que são comparados com gafanhotos para atormentar os homens. Olha só, não tem poder de matar o homem. Volta lá em Apocalipse 9, versículo de Números, capítulo 9, verso 3. Olha só, estou em Apocalipse 9, 3. E da fumaça vieram o quê? Gafanhotos sobre a terra. Olha aí, gafanhoto se associa com o quê? João está fazendo a analogia, ele está comparando demônios com o gafanhotos que veio sobre a terra, e foi-lhes dado poder, olha aí, autoridade, como o poder de que tem os escorpiões da terra. Qual é o poder do escorpião? Picar a pessoa, envenenar a pessoa, e à medida que ele envenena a pessoa começa a ter febres e ter alucinações, começa a ver coisa onde não tem. Aí o demônio começa a fazer a pessoa enxergar coisas, a pessoa fala: estou vendo vultos dentro de casa. A pessoa começa: ai, tem alguém me perseguindo. Aí a pessoa começa a ficar apavorada, a pessoa começa a ter ilusões. A mulher começa: não, você está me traindo, eu te vi. O cara não fez nada. Aí também a mulher sai e o marido diz: ei, que você deve estar me traindo. Aí o demônio começa a perturbar a pessoa, começa a atuar na vida da pessoa, começa a agir. Ele tem poder de escorpião, que é envenenar a pessoa. Quantas pessoas envenenadas você conhece aí no mundo, hein? E muitas vezes a pessoa matou e diz: eu matei porque me disseram para matar, eu vi uma voz dizendo mata. E aí a pessoa, quando volta em si, diz: eu fiz isso? A pessoa não está em si, ela está tomada, envenenada pelos espíritos malignos, por esses gafanhotos, por esses demônios que entram na pessoa e envenena, deixa ela envenenada de tal forma que ela começa a enxergar coisa onde não tem.
E ela começa a andar daqui a pouco como um andarilho, peregrino na terra. Está tão domada de demônios, está tão domada que não para. Aí não para no serviço, não para no relacionamento. É um peregrino, é o gafanhoto peregrino, que fica mudando de lugar. E aonde passa deixa destruição e sujeira. Aonde a pessoa vai, traz destruição. Aonde a pessoa chega, está armada a confusão. Aonde a pessoa chega, tem problema. Aonde a pessoa está, tem discórdia, tem desentendimento. Porque os demônios estão ali. Os espíritos malignos estão ali encostados, ou já dentro da pessoa, dominando, se apoderando dela. Porque esse estágio, o demônio já começa a entrar na pessoa. Já não é mais o encosto, a pessoa já começa a ser dominada por esse espírito maligno, e ela começa a andar como um andarilho, para cima e para baixo. Tem pessoas que acordam de manhã, sai de manhã sem rumo e sem direção, volta só de noite, sim ou não? Está com o espírito do gafanhoto. Não o gafanhoto aqui, o literal, mas o gafanhoto das trevas, os demônios. Sai de manhã, fica perambulando. E olha só, versículo de número 4: e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Esses gafanhotos não estão preocupados com o que tu come, com o que tu veste. Demônio não está preocupado com as comidas, com erva, com alface. Tem gente que você vai comer carne de não sei de quê, você vai comer fruta, Deus não gosta. Demônio não está nem para ir para o que tu come. Ele está preocupado com o que tu come não, porque para ele foi lhe dado ordem para não se preocupar com verdura e com legume, com as coisas fúteis da terra. Foi lhe dado autoridade para, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Quem não é marcado por Deus, quem não é selado por Deus, que não é revestido. O que Paulo diz? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Como que esses demônios vão se afastar de mim? Como que esses espíritos malignos que vêm para atormentar, devorar, migrando, atuando em áreas da minha vida, o que eu faço? Você tem que fazer igual Paulo disse: se revestindo de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçado os pés na preparação do Evangelho, cingido o lombo com a verdade e com justiça, tendo o escudo da fé, tendo o capacete da salvação. Quando você está revestido, selado e selada de Deus, aí ainda que esses demônios vêm sobre a terra, ainda que eles venham atuar tentando te destruir, por um caminho ele pode até vir, mas por 7 caminhos eles retornarão, porque eles virão e vão olhar para você e vão saber que você está revestido e marcado e marcada por Deus. Se você não estiver revestido, eles têm autoridade para atuar na tua vida e devorar, destruir, acabar com tudo que você tem. Muitos já estão no estágio do migrador, já não para em lugar nenhum, começa a trabalhar mandado embora, começa um relacionamento, acaba, está no estágio do migrador. Difícil é quando entra no estágio do devorador, que depois nós vamos entrar. E aí só falta o último estágio, que é destruir. Porque em João 10, versículo 10 diz o quê? Que o diabo vem senão a matar, a roubar e a destruir. É o último estágio, a destruição. É o que o diabo quer, te destruir por completo, acabar com tudo que é teu. E aí esses demônios, olha só, versículo de número 10. Olha o que está escrito aqui comigo. Tinha cauda semelhante ao dos escorpiões, como eu te expliquei, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para o que, igreja? Para danificar os homens por 5 meses. Aqui não é 5 meses literais, fala de tempo. A Bíblia está falando de tempo, ou seja, esses espíritos ficam um tempo atormentando e danificando a vida da pessoa. Aí você vê as vidas de muita gente, está bem, daqui a pouco começa a ser danificada. A vida da pessoa está bem, daqui a pouco começa, por um tempo, desgraça tudo. A vida da pessoa está indo bem, daqui a pouco tudo se perde, tudo acaba, tudo é destruído de uma hora para outra. Danifica uma coisa, danifica a outra, vai danificando aqui, danificando ali, vai tudo que ela tem vai sendo o quê? Danificado. Porque esses espíritos têm poder para isso. Tem poder para danificar o que a pessoa tem.
E eles estão sobre essa terra, minha gente. Eles estão atuando nesse exato momento. Pastor, mas por que na minha vida não ainda? Porque você está aqui na presença de Deus e buscando o selo de Deus e a proteção de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia diz: quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Então você tem que ser de Deus, você tem que buscar a Deus, você tem que estar na casa de Deus. Quarta-feira você tem que estar buscando o Espírito Santo. Aí você não busca o selo de Deus, que é o Espírito Santo, você está o quê? Carta que não é selada, todo mundo lê. Quem não é selado com o Espírito Santo, todo tipo de espírito tem acesso na tua vida. Aí você diz: eu não preciso ir para quarta-feira na igreja. Isso, continua pensando assim, porque assim eles querem que você pense. Ache tempo para fazer tudo o que você quer fazer, só não acha tempo para servir a Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Aí diz: eu não preciso buscar libertação. Não, pastor, uma vez liberto para sempre. Aí não precisa ir sexta-feira. Ah, não precisa não. Sendo que em primeira carta de Pedro diz que o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E aí tu está brincando, achando que o diabo está de brincadeira na terra? Pastor, que é isso? Não acontece isso na vida do homem não. Então, para me encerrar, eu vou te mostrar um homem que até então estava vivendo muito bem. Pastor, é Jó? Não, era dos dias de Jesus. E esse espírito maligno aqui de pelegrino, de devorador, de cortador, atuou na vida dele de forma severa. Ele estava já entrando no último estágio. Se Jesus não chega, ele seria destruído pelo diabo, seria devastado ele. Um certo dia este homem estava vivendo normalmente, como qualquer outro pai de família, com a sua mãe, com seus pais, com seus filhos, em Gadara, tranquilamente. E aí começa, como eu te disse, como um gafanhoto, como uma largata, encostou nele e ficou. Ele disse: ah não, só estou um pouquinho desanimado hoje. Isso é normal, todo mundo fica desanimado. Só que esse desânimo foi aumentando, daqui a pouco ele foi perdendo as forças. Daqui a pouco o pelegrino começou a atuar na família dele, começou a atuar na vida dele. O gafanhoto, o pelegrino ou migrador, começou a migrar. Aí já tinha roubado a força dele, aí agora ele já não queria mais ir trabalhar. Começou a ter problemas dentro de casa, no trabalho, na vida social. Começou a ter problemas de relacionamento. E aí ele começou a ir na casa de um, casa de outro, visitava um, visitava outro. Ficava dias fora de casa, aparecia depois. E ele começou a ficar migrando. Daqui um dia entrou o devorador na vida dele. Aí quando o devorador entrou, aí ele já não mais morava em casa, ele já estava tão possesso de demônio dentro dele, ele já estava tão dominado, tão perturbado, que ele já gritava e uivava pelos montes, habitavam nos sepulcros, não permaneciam em casa nenhuma e nada poderia amansá-lo e amarrá-lo, porque ele fazia em migalhas, quebrava tudo. Ninguém poderia passar pelo caminho que ele estava. E aí Jesus decidiu ir em Gadara. Quando Jesus chega em Gadara, encontra este homem. Vá comigo no Evangelho de Lucas capítulo 8, o gadareno. Olha só que um demônio, que um espírito maligno faz na vida de uma pessoa. Lucas 8, versículo 27. Jesus chega a Gadara. Estou em Lucas 8, 27, diz assim: e quando desceu na terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo, tem gente que está sendo influenciada por espíritos malignos por muito tempo e nem percebe, porque ele perdeu a consciência dele, ele não tinha mais a consciência, ele já estava dominado, de muito tempo, e estava possesso de que, a igreja? De demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Ele não ficava mais dentro de casa, ele ficava onde havia morte. A vontade dele era estar onde havia destruição. O destruidor já estava atuando na vida dele, porque a morte é o ponto máximo da destruição. Ele só habitava onde havia destruição. Quem está operando na vida dele é o destruidor, e o destruidor, o devorador, logo vai destruir a vida dele mesmo. Jesus chega,
Quando Jesus chega, olha aqui no Evangelho de Marcos capítulo 5, olha como é que esse homem andava. Marcos capítulo 5, versículo 5 também. Olha só, Marcos capítulo 5, verso 5, quem encontrou, diga amém. E andava sempre, diga comigo, ele andava sempre. Olha só, sempre, de dia e de noite, peregrino, migrador, de dia e de noite, para um lado e para o outro, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. O cara já chegou no estado de loucura, dominado, possesso, perturbado. E olha só, versículo 9. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos o que, igreja? Uma legião é 6.000 soldados romanos. Esse demônio está dizendo: somos 6.000 aqui dentro dele. E você sabe que pela lei da física, 2 elementos não ocupam o mesmo espaço. Mas como é um ser espiritual, cabe em qualquer corpo. Começou com a lagarta, só um encostozinho de nada, agora é 6.000 demônios atuando nele, a ponto dele viver como um morto-vivo, um zumbi. Olha o nível que chegou essa força demoníaca. E você está pensando que nos nossos dias não está acontecendo isso? Anda 11 horas da noite aqui em Mogi das Cruzes, vai aqui na Praça 1º de Setembro, ou na Praça do Carmo, na Praça do Relógio, vai na Cracolândia em São Paulo, que você vai ver muito disso. Se eu estou falando alguma loucura, muitos deles não sabem mais nem qual é o caminho de casa. Olha o nível. E você acha que os espíritos malignos estão brincando? Olha como você tem que estar revestido de Deus, minha gente. E eu dou graças a Deus que você está aqui nessa noite na Santa Ceia do Senhor, porque hoje você não vai comer das coisas dessa terra, você está comendo daquilo que é do alto. Hoje você vai se alimentar de Cristo, e quem come de Cristo e se alimenta de Cristo, não tem demônio algum que tem poder de atuar na tua vida. Se você estiver cheio de Deus, você vai viver a parte B do versículo de João capítulo 10, verso 10, que diz Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus não veio para tirar nada, Ele veio para acrescentar e te dar muito mais. Então você precisa se revestir de Jesus Cristo. Você tem que estar cheia do Espírito Santo, para que esses demônios não atuem sobre a sua vida e nem sobre a tua casa, para que tudo esteja protegido, para que tudo que você tem esteja guardado, porque esses demônios estão atuando, eles foram enviados, eles têm poder, foi-lhe dado o poder, foi-lhe dada a chave do abismo. Jesus, quando expulsou, enviou esses demônios para onde? Olha como é que eles eram peregrinos. Não nos expulse dessa aldeia, permita-nos entrar nos porcos, porque se entrarmos nos porcos, vamos continuar andando. Ou seja, nós queremos migrar de corpo, sair do corpo e entrar no corpo do animal. Traduzindo em miúdo, como você não cria porco, sair da pessoa e entra no cachorro, entra no gato, entra no papagaio. Ou você pensa que o diabo não usa um corpo material para entrar? Pastor, que é isso? Eu já vi, já fui orar numa casa que não era a pessoa que estava endemoniada, era o cachorro. Quando expulsamos o demônio da mulher, quem gritou foi o cachorro. Pastor, misericórdia, mundo espiritual, meu filho. Muitas vezes o médico não acha a doença, não acha. Você acha que é o quê? Se a medicina não encontra, com alta tecnologia, quem é que está ali alojado, já querendo destruir a vida do ser humano? Aí fica escondido ali, nem a medicina acha, quando acha já, isso, só tem um mês de vida. Olha o destruidor. E ela foi gastando dinheiro com os médicos, devorando o dinheiro dela. Cortador, migrador, devorador. Vai devorando tudo que a pessoa tem, devorou as finanças, devorou a saúde, cortou os vínculos de amizade que ela tinha, foi cortando as finanças, foi cortando o amor dentro de casa, foi cortando tudo da pessoa, foi migrando de uma área da vida para outra área da vida, a ponto de chegar numa destruição total.
Mas hoje Deus está aqui nesta igreja, pelo seu Espírito Santo, através dos meus lábios, te alertando que neste mundo tenebroso tem forças malignas atuando. Mas o mesmo Espírito que está te alertando é o mesmo Espírito que nessa noite manda te dizer no nome de Jesus: se você continuar na obediência, se sujeitando a Deus, se humilhando a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir de você, e o Espírito Santo repousará sobre vós. Em nome de Jesus Cristo, você vai estar selado e guardado pelo poder de Deus, e nada, nem o mal vai te tocar, nem o mal terá poder sobre a tua vida. Se coloque de pé, por gentileza.